Vamos abrir suas Bíblias em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Eu farei a leitura dos versos 13 ao 17, na versão da NVI. O Evangelho de Marcos capítulo 2, verso 13 ao 17. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me, Levi. Siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muito que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Oremos mais uma vez. Pai, rogamos ao Senhor que neste momento abençoe a Tua palavra, Deus, no coração de cada um de nós, ó Pai. Que a Tua palavra, Deus, que tem poder para salvar e edificar, cumpra, Deus, o Seu propósito nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Você já foi convidado para um banquete? Ontem, no encontro de casais, nós tivemos um banquete, né? Um belo banquete. Eu já participei de alguns. Eu lembro que a primeira igreja que eu pastoreei, eu fui convidado por uma família para um almoço de domingo. E eu lembro que quando eu entrei na casa, eu vi uma mesa que dava duas dessas daqui cheia, né? Tinha duas lasanhas, duas taças de coisinha de peixe, feijoada, macarronada, frango, carne assada, toscana. E eu vi aquele negócio todo. Eram 4 pessoas na família lá, eu e a Cícera, não tínhamos nem a Emily, nem o Benjamin, 6 pessoas. Eu disse: irmã, vai vir mais gente para cá? Ela falou: não, pastor, isso é só para nós. Um banquete, era um negócio assim, né? E neste episódio nós vemos um banquete para Jesus, que na verdade se torna um banquete para os excluídos. Mateus, que aqui se chama também de Levi, ele, depois de um encontro com Cristo, Jesus é convidado para uma festa, para um banquete na casa de Mateus. E quem é Mateus? Ou Levi? Era muito comum naquela época a pessoa ter 2 nomes, né? Um grego e um hebraico. Levi, conforme Mateus 9:9, ele era um coletor de impostos. E os coletores de impostos, eles não eram bem vistos pelos judeus. Os romanos, nas suas províncias, eles instalavam ao longo das estradas algo parecido com alfândegas, para cobrar impostos comerciais daquela época. E esses pontos, eles ficavam sob a responsabilidade de funcionários públicos, chamados de publicanos. E esta tarefa era entregue aos subalternos que faziam essas cobranças, que eram pessoas da própria região. Então eles eram chamados de publicanos, que era um termo pejorativo, mas a profissão era coletores de impostos. E para os judeus, eles eram considerados piores que os pagãos, porque eles trabalhavam para o Império Romano, que era o poder estrangeiro dominador. Eles tinham contatos
com os pagãos. Por isso eles eram considerados cerimonialmente impuros. Além disso, eles geralmente cobravam juros abusivos, para a fim de obter mais lucros para eles mesmos. Roma não estava interessado nisso, contanto que a porcentagem do império fosse entregue. Então, geralmente, eles eram homens muito ricos. E, de acordo com a tradição judaica, a mera presença de um coletor de impostos em uma casa já tornava aquela casa impura. Jesus, então, contrariando os religiosos de sua época e não se importando com o preconceito, ele chama Levi para segui-lo. Prontamente Levi, ou como eu vou usar mais aqui, Mateus, o segue. E nessa história nós podemos ver o caráter singular de Jesus Cristo. Ele não estava preocupado com a reputação. Pelo contrário, ele quebrava todos os paradigmas culturais e religiosos, cerimoniais daquela época. E depois desse encontro que Mateus teve, esse encontro transformador com Jesus, então Mateus o chama para um almoço. E nesse banquete oferecido para Jesus, nós podemos aprender 3 lições valiosas desse banquete de Jesus, esse banquete para os excluídos. A primeira lição é que Jesus nos chama para romper com a vida velha e seguir a Cristo. Nesse contexto, em Lucas capítulo 5, verso 28, citando essa mesma passagem, Lucas acrescenta um detalhe. Ele diz que Mateus, deixando tudo, o seguiu. É a expressão que ele usa em Lucas 5, 28. Mateus tinha muito a perder seguindo a Jesus Cristo. Ele era um homem de posses, ele era um homem bem-sucedido, ele vivia uma vida confortável, porém, ele colocou Deus em primeiro lugar em sua vida. Sua decisão o faria ser rejeitado tanto pelos judeus, que já era rejeitado por ser coletor de impostos, e agora ele também seria rejeitado pelos romanos, porque ele largou a sua profissão para seguir a Cristo. Quantos de nós verdadeiramente deixamos de seguir Jesus Cristo por causa de nossos interesses pessoais? Quantos de nós, meus irmãos, estamos mais preocupados com os nossos estudos, com o nosso trabalho, com a nossa família, com o nosso lazer? E Jesus nos chama para que a gente abandone os nossos interesses pessoais, até, se for necessário, a nossa posição social e a nossa segurança, para seguir a Jesus Cristo. Para muitas pessoas, o ato de Mateus foi tolice. Abandonou uma carreira de sucesso para seguir a Cristo. Muitas pessoas também chamarão você de tolo quando você decidir seguir a Jesus. São pessoas que só olham para a vida numa perspectiva terrena, temporal. Não olham para a vida de uma perspectiva espiritual, atemporal. Muita gente pensa que ser crente é escolher viver uma vida infeliz. Isso é loucura para muita gente. Mas na verdade, como bem disse o famoso bispo de Liverpool, J.C. Ryle, ele diz que a conversão é mais importante. Olha só, ele diz que a conversão é mais importante do que casar, tornar-se maior de idade ou receber uma grande fortuna. A conversão, continua ele, é o nascimento de uma alma imortal, é o resgate da alma do inferno, é passar da morte para a vida, é ser constituído rei e sacerdote para sempre, é ser adotado na família de Deus. Isso é conversão.
É isso que você ganha. Coisas eternas, para deixar para trás coisas temporais. Por que ele diz isso? Porque todas essas coisas, casamento, você ter a sua própria liberdade quando se tornar maior de idade, ou você receber uma grande herança, todas essas coisas passam. Fama passa, poder passa, sua vida vai passar. Mas Mateus entendeu que aqueles que permanecem no Senhor viverão para sempre, porque há uma recompensa eterna. Por isso que ele deixou tudo e o seguiu. Lá no capítulo 1 acontece a mesma coisa. Pedro, Tiago e João, André deixam tudo, seus barcos, seu pai, para seguir a Jesus. Se você observar no episódio anterior, Marcos conta daquele homem inválido em que os amigos fazem de tudo, até fazem um buraco no teto para descer aquele homem inválido para chegar a Cristo Jesus, porque eles sabiam que só Jesus Cristo era a solução para aquele homem. E para cada um de nós que optamos por seguir a Jesus Cristo, será também exigido uma medida de renúncia de tudo aquilo que não honra Jesus. E isso é o Evangelho. Não é um chamado apenas para mudar de religião ou acrescentar mais um evento social na sua vida, que é vir à igreja, mas é abandonar a vida velha para uma nova vida em Cristo. Observe que o texto diz que Jesus viu Mateus. Ele olhou e viu ali Levi. E da mesma forma esse Jesus, ele te vê e ele te chama. E ele diz: vem e segue-me. Deixa tudo e segue-me. Ah, mas meu esposo pode me deixar se eu me tornar um crente. Deixa tudo e segue-me. Ah, mas meu namorado ou minha namorada pode me deixar se eu me tornar um crente. Deixa tudo e segue-me. Ah, mas eu tenho um emprego complicado, eu sei que ele não é bem lícito, não é um trabalho assim tão honesto. Se eu aceitar Jesus, eu vou ter que abandoná-lo. Deixa tudo e segue-me. É isso que Jesus está nos chamando, para deixar tudo e segui-lo. A segunda lição que nós aprendemos no texto é que Jesus nos chama para convidarmos outros a conhecê-lo. Jesus nos chama a convidarmos outros para conhecê-lo. Olha o verso 15. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Mateus, ele compreendeu isso muito bem, que ele fez da sua casa um lugar de evangelização. Ele fez do seu lar um lugar para que as pessoas conhecessem Jesus. Mateus compreendeu que tudo na nossa vida agora deve servir à causa de Jesus Cristo. Notem no verso 15 que o texto nos informa que muitos estavam comendo com Jesus, querendo indicar que Jesus era considerado agora o anfitrião da casa também. É como se estivesse dizendo, eles não estavam comendo com Mateus, eles estavam comendo com Jesus. Ele agora também era o dono daquela casa. Aquela casa, Mateus disse, essa casa não pertence mais a mim. Mateus entendeu que tudo agora pertencia a Jesus Cristo. Tudo agora era dele. Muito diferente de muitos que dizem seguir a Jesus e não entregam nada a ele. Gente, tem pessoas que resumem a sua vida, que ela se diz cristã, a vir à igreja, geralmente apenas um domingo à noite, e entregar uma oferta.
E quando entregam, né? Quando entregam. Então ele diz assim: eu sou cristão. Eu vou para a igreja domingo à noite e dou o dízimo e a oferta, eu sou cristão. Mas o resto da vida dele não pertence a Cristo. Minha casa, meus negócios, meu dinheiro, meu carro, meus bens, minha família. Ele dirige tudo isso, ele gerencia tudo isso. Não pela palavra de Deus, mas segundo o seu próprio querer e vontade. Mateus disse: nada disso. Minha casa agora é de Jesus. Eu penso que quando ele chegou para Jesus, ele disse: minha casa, sua casa. Minha casa agora é sua. Lembra de Zaqueu, outro coletor de impostos? Quando ele teve um encontro com Jesus: esse dinheiro que eu tenho agora não é meu. E o que está aqui não é meu, eu vou devolver também aquilo que não me pertence. Ele era coletor de impostos. Eu fiquei pensando: gente, será que Zaqueu ficou pobre? Porque dependendo do tanto de tempo que ele trabalhou e o quanto ele acumulou de dinheiro, a gente não sabe quando ele encontrou Cristo. Imagine devolver o que ele roubou, o que ele cobrou a mais, de toda aquela região que ele era responsável. Mas ele disse: meu dinheiro agora pertence a Cristo. E como é que eu vou honrar? Vou restituir daqueles que eu tirei. Isso é o Evangelho. Quando nós assumimos verdadeiramente o compromisso com Jesus, quando nós verdadeiramente dizemos: eu sigo a Cristo, tudo que temos agora pertence a Ele. Pertence a Ele. Assim como Mateus, nós precisamos fazer do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa escola, uma extensão do reino de Deus. A salvação deve ser levada para todas as esferas da nossa vida. Numa refeição comum, o Evangelho foi apresentado. E da mesma forma, é na nossa vida cotidiana que nós devemos testemunhar do Evangelho às pessoas. Então, quando a gente assume esse compromisso, nós usamos tudo que temos e tudo que somos para de alguma forma isso ser útil ao Evangelho. E nós também, como Mateus, precisamos usar todo tipo de estratégia para alcançarmos as pessoas sem Cristo. Sabe, irmãos, a equipe pastoral teve uma reunião essa semana. A gente fazendo algumas conversas, orações e pensando algumas coisas. Vocês já notaram que há um bastante tempo pessoas não têm tomado decisões? Vocês sabiam que 99,9% das pessoas que tomam decisão aqui não se converteu por causa do pastor? Mas porque vocês fizeram evangelização prévia com essas pessoas? Porque vocês testemunharam dela, falaram de Jesus para ela? A gente aqui, vamos dizer assim, só dá o remate final, né? Vamos dizer assim, a gente não atrapalha o processo, né? Aqui. Então, por que será que as pessoas não estão tomando decisão? Será que a pandemia não nos esfriou de fazer atividades da igreja, mas nos esfriou de testemunhar as pessoas? De falar de Cristo para elas? De a gente clamar a Deus para novamente avivar a nossa fé, para que novamente sejamos um instrumento de salvação na vida das pessoas. Nós temos tanta coisa que nós podemos fazer para ser uma ponte para as pessoas alcançarem o Evangelho. Aí a gente tem de desculpa: não, eu não tenho dinheiro, não, a vida está difícil, sempre a vida centrada em nós, não, eu vou casar, não, eu estou estudando para concurso, e aí a gente não está se preocupando com as pessoas que estão ali ao nosso redor, próximas a nós.
Alguém já disse o seguinte, fez a seguinte pergunta para um pastor: quem é o meu próximo? No texto de Jesus, o pastor disse: a pergunta não é essa. A pergunta é: quem é que está mais próximo a mim? E quando Jesus fala quem é o meu próximo, é esse que é para você ajudar. O seu próximo é aquele que está mais próximo de você. É aquele que está vendo você, que conversa com você, que almoça com você no seu ambiente de trabalho, que vai para reuniões sociais com você, da qual participa de festas de aniversários com você, é da sua família, é o seu parente. Eles estão olhando para você, é a eles que você tem que testemunhar. O que Mateus fez? Eu tenho dinheiro, tenho uma casa grande, eu vou convidar os amigos, vou convidar os parentes, vou convidar a associação dos coletores de impostos. Estava todo mundo lá, né? Estava todo mundo lá. E vou convidar Jesus, para essas pessoas saberem o que Jesus fez na minha vida. É óbvio, se você notar, as pessoas já sabiam, já tinha sido burburinho. Mateus já tinha ido na associação dos coletores de impostos, a ACI, já tinha ido lá, pedido de demissão: estou me desligando, eu agora larguei tudo para seguir Jesus. E aí ele convida o pessoal: pai, vamos lá ver o que foi que esse cara fez na vida de Mateus, para Mateus largar tudo. Você já pensou nisso? Seu aniversário, o aniversário do seu filho, faz um bolinho, um salgadinho. Não, só dá para o bolo. Então compra só o bolo, ou faz só o bolo. Convida os amigos. Aproveita 5, 10 minutinhos antes de cortar o bolo e orar. Prega o Evangelho. Aí, mas eu tenho dificuldade. Então, pastor, eu vou lhe convidar para o aniversário. Aí convida o pastor. Pastor, 5, 10 minutinhos, prega o Evangelho aí. Antes da gente cortar o bolo e orar. Faça isso com o seu aniversário. Faça isso. Invente uma festa. Convide as pessoas. É uma estratégia de você apresentar o Evangelho para as pessoas. Foi o que Mateus fez. Às vezes você vai convidar a pessoa para a igreja, como fez: vem ver que Ele é o Messias, o Salvador. Mas nós não podemos resumir a convites. Você precisa assumir a sua responsabilidade de testemunhar do Evangelho para as pessoas. Culto em ação de graças, consagração dos filhos, jantares, aniversário, festa no trabalho. Aproveite todas as oportunidades como uma ponte para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Uma igreja cresce, meus irmãos, quando a igreja, as ovelhas estão produzindo. Uma igreja cresce quando as ovelhas estão produzindo lã, estão multiplicando ovelhas, e aí ela vai crescendo. Provavelmente que eu sei, como eu conheço aqui a igreja, ninguém vai dizer isso. Mas vocês não têm saudades da igreja lotada? Você não ora para que no próximo domingo essa cadeira vazia tenha mais uma pessoa? Quem é no seu círculo mais íntimo que você pode orar com mais fervor, pedindo a Deus oportunidades para que você fale do Evangelho para ela? Ou você também ser proativo e criar oportunidades para falar do Evangelho para o seu amigo, para a sua amiga, para aí sim, depois de um primeiro momento de testemunho, você: vamos para a igreja domingo? Vamos para a igreja domingo? Eu fui agarrado pela comida e pelo futebol. Eu era arredio, trabalhava com meu tio, o Raimundinho, que trabalhava lá na área de computador, eu trabalhava na parte de Xerox. Ele viu que eu era muito agressivo com relação ao Evangelho, eu era meio agnóstico. E aí ele disse: Edson, vai ter um evento lá dos jovens, lá dos homens da igreja, os homens, os jovens. Eu disse: qual é? Nós vamos para um rodízio. Primeiro, como é que a gente diz? Primeira isca, né?
Vamos pro rodízio? Opa, rodízio. Depois nós vamos jogar bola, né? Disse, beleza. Se bem que essas duas coisas, depois do rodízio jogar bola, né? E aí nós fomos. E aquela amizade, aquela brincadeira ali no almoço me atraiu, né? Me atraiu. Óbvio que o testemunho no futebol não foi muito bom, né? Xingaram, chamaram o juiz de ladrão. O juiz era um senhor, ele era crente, né? Também era só crente, né? Eu disse, nossa, né? Pelo menos eu percebi assim, crente também, né? Erra, né? Também tem só... Mas isso não impediu de, na semana seguinte, ele disse assim, e aí, gostei, foi muito bom, pessoal divertido. Ele falou assim, vamos para a igreja quarta-feira? Foi, vamos. Eu disse, vamos. Eu lembro que eu nunca esqueço, as duas músicas que cantaram lá, que não sai da minha mente. Cristo é o meu sol, seja engrandecido. E a pregação do pastor foi sobre a doutrina do Espírito Santo. Eu me encantei, disse, nossa, que coisa boa esse negócio de ensino doutrinário, né? Mas observem só, ele usou como uma ponte, um evento social, para quebrar a barreira que eu tinha ao Evangelho. Talvez aquela pessoa difícil que você tenta ganhar, testemunhar para ela, você vai ter que criar uma oportunidade para que ela veja que crente não é bicho estranho. Como ontem nós fizemos aqui um evento, que vieram alguns visitantes, não sei se algum foi a primeira vez. Formatura é um momento que vem muita gente, que é a primeira vez que muita gente entra em igreja evangélica, em formatura. São pontes que nós criamos para alcançar as pessoas. A gente não pode só orar, a gente tem que falar, e a gente tem que criar oportunidades para que os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, de futebol, conheçam o Evangelho. Ser intencional na ação missionária. Foi isso que Mateus fez. Então Deus deseja usar você para alcançar seus amigos e vizinhos, os membros de sua família, colegas de trabalho. É bom reconhecer que às vezes são as pessoas, principalmente da sua família, as mais difíceis de você alcançar. Então você vai precisar de paciência, sabedoria, no seu lar testemunhando, participando normalmente da vida do lar, sendo um cônjuge gentil, agindo sem ira, sem palavrões, estando presente na vida dos seus filhos, sendo honesto, sincero, admitindo as suas falhas quando você errar. Tu não é crente não? Eu disse, sim, sou, e eu errei, me perdoe, eu errei. Eu também peco. Numa discussão, evitar o conflito acalorado, forçar a pessoa, pressionar. Mostra um testemunho de santidade, para que todos ao seu redor vejam as mudanças que Cristo está operando na sua vida. E pode ser às vezes que Deus não está atraindo ninguém, que ninguém está sendo atraído à sua vida, porque pode ser que você não esteja testemunhando bem. Pode ser que você seja um cristão que é igual ao ímpio. A única diferença é que vem para a igreja, que tem um cargo, mas gere a sua empresa, trata os seus empregados, trata o seu patrão, não é zeloso no seu trabalho, trata o seu cônjuge, o seu filho, ou você que é filho, o seu pai, de forma igual aos ímpios. Então não tem testemunho. Como é que as pessoas vão dizer assim? A vida dele é diferente, a maneira como ele lida com as coisas é diferente. Como você lida com os sofrimentos também vai trazer testemunho para as pessoas. As pessoas vão ver que você lida de uma forma diferente, que há em você uma força diferente. Ela vai querer saber, em algum momento ela vai querer saber, ou em algum momento ela vai querer ir na sua casa, aceitar um convite de um aniversário, de uma festa, em algum momento ela vai aceitar o convite de vir para a igreja, porque ela está vendo algo na sua vida que é diferente. As pessoas foram porque elas sabiam, não era só porque elas sabiam que era Jesus, porque eles viram algo diferente em Mateus. E Mateus aproveitou a oportunidade para gastar dinheiro para que as pessoas conhecessem o Evangelho.
Compartilhe com sabedoria o Evangelho sempre que tiver oportunidade, mas continue orando pelas pessoas e confiando nas promessas de Deus, não desistindo, porque é Deus que opera a salvação nos corações. Mas aproveite todas as oportunidades para que muitas pessoas conheçam a Cristo. Sabe o que significa o nome Mateus? Presente de Deus. Mateus foi um presente de Deus, levando o Evangelho para os outros. Ele apresentou o presente de Deus aos homens, Jesus Cristo. E o melhor presente que você pode dar para alguém é compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo a essas pessoas. J.C. Ryle, novamente, ele disse: um homem salvo não desejará ir para o céu sozinho. Um homem salvo não desejará ir para o céu sozinho. Do que adianta, meus irmãos, toda semana estarem em alguma atividade da igreja, na IBD, aprendendo, ouvindo as mensagens, sendo treinado, ouvindo a palavra de Deus, e você não compartilhar isso? Fica só guardando para si e não compartilha. Se você tem certeza que só Cristo salva, então você tem que olhar para as pessoas ao seu redor, próximas a você, e entender: essa pessoa só vai ser salva se Jesus Cristo, se ela encontrar Jesus. E eu sou a luz nas trevas aqui que Deus colocou. Eu sou a pessoa que Deus colocou aqui para ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Seja um Mateus na vida das pessoas. Seja um presente de Deus na vida das pessoas. Terceira lição: Jesus, ele oferece salvação para todas as pessoas, para todos os pecadores. Olha o verso 16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Por quê? Um banquete, geralmente naquela época, naquela região do Oriente, era um momento de você manifestar alegria. Então tinha banquete no casamento, tinha banquete quando um bar mitzvah, né, quando o jovem, um menino, passava para a idade adulta nos 12 anos. Tudo era motivo para muita festa, para banquete, quando a pessoa estava muito feliz. E fazer uma refeição na casa de alguém era um sinal de grande amizade. Naquela época, gente, não se convidava alguém que não fosse íntimo para comer do mesmo pão, para comer do mesmo prato. Porque assim, a gente tem que olhar para o texto e entender como era naquela época. Você compartilhava o pão e a pessoa tirava. O outro, você partilhava do mesmo pão. Daí que vem a ceia, o partilhar. Vinha dessa refeição comum do judeu. E às vezes a refeição significava um convite de boas-vindas. Você estava dizendo assim: você é bem-vindo na minha casa. Então só os amigos comiam junto. E a comunhão então celebrava a reconciliação. Era a mesa da reconciliação. E observe que os fariseus, que aqui no caso, esses que estavam presentes eram mestres da lei, estavam profundamente ofendidos pelo fato de Jesus comer com os excluídos da sociedade. Tudo na casa de Levi estava fora do protocolo da época. Os fariseus, meus irmãos, eles eram originários dos Hassidim. Hassidim era o termo para piedoso. Era um grupo que surgiu no período dos Macabeus, quando eles lutaram contra Antíoco Epifânio para tomar Jerusalém novamente. E eles eram extremamente ortodoxos, que desenvolveram uma tradição oral, e eles eram os intérpretes oficiais da Torá, dos cinco primeiros livros da Bíblia. Eles eram rígidos com relação à lei, e não andavam, não tocavam e não comiam com esses pecadores
e nem com os publicanos, que eram coletores de impostos, para não se contaminarem. Então, com quem Jesus estava à mesa? Observe o texto: publicano e pecadores. Pecadores aqui é uma referência a gente de má fama na sociedade daquela época. Aqui tinha contraventores, mentirosos, enganadores, adúlteros, prostitutas, ou até mesmo gentios, né, que não era judeu, era considerado pecador. Aqui. E era comum Jesus comer com essas pessoas. Provavelmente nós não convidaríamos essas pessoas para comer na nossa casa. Provavelmente não. Jesus sim. Os publicanos, aqui no texto, são os coletores de impostos. Interessante que eles eram tão mal vistos, que eles eram proibidos de testemunhar em qualquer processo. O testemunho deles não valia. Eles não eram pessoas confiáveis. Eles eram excluídos da sinagoga. Eles não podiam entrar numa sinagoga para cultuar a Deus. A família deles era amaldiçoada por eles serem coletores de impostos, publicanos. Quando morria, ele não podia ser sepultado dentro dos limites da cidade. Ele tinha que ser sepultado longe da cidade, dizendo assim: você não vale nada. Isso eram os publicanos, isso era a imagem dos coletores de impostos. E observem só, quem que estava comendo com Jesus? A associação dos publicanos, né? Prostitutas, contraventores, mentirosos, muita gente de má fama. A casa dele estava lotada desse tipo de gente. Meus irmãos, Jesus veio nos mostrar que pessoas de má fama, as desfavorecidas, as rejeitadas e marginalizadas daquela sociedade, elas se sentiam-se atraídas por Jesus. Por quê? Porque elas se sentiam amadas e aceitas por Jesus Cristo, apesar da situação que eles estavam naquele momento. Porque Jesus se preocupava com as pessoas, Jesus amava as pessoas, principalmente as menos desfavorecidas. Ele não ligava se eram prostitutas, se eram gentios, se eram mulheres, se eram coletores de impostos, se eram adúlteros, se eram leprosos, porque ele veio justamente para essas pessoas. Essas pessoas são o retrato do ser humano sem Deus, pessoas fragilizadas pelo pecado. São pessoas que encontraram em Jesus Cristo aceitação, perdão e mudança de vida. Jesus não estava preocupado, gente, se eram homossexuais, se eram prostitutas, mentirosas, se eram adúlteras. Não estava preocupado com isso. Ele queria que essas pessoas fossem salvas. Jesus tinha má fama, por quê? Porque ele tinha má fama de buscar os pecadores e estar junto de pecadores. Agora, uma observação aqui: não confunda as coisas. Então quer dizer que eu tenho que ir para o prostíbulo, né? Andar com as prostitutas? Não é isso, gente. Ele não ia para o prostíbulo, mas quando essas prostitutas vinham a ele na casa para comer uma refeição, eles a recebiam e pregavam o evangelho para elas. Ele não ia para os prostíbulos. Os prostíbulos funcionavam à noite, tinham suas tavernas, né? Vou usar essa expressão, seus bares da época. Não confundamos as coisas. Mas nós podemos ir, como vamos na sexta-feira, para muitos lugares. Podemos ir sim, num lugar na esquina onde tem homossexuais, onde tem prostitutas, e ali descer e pregar o evangelho. E às vezes pode correr o risco de Jandira, tu não sabe onde estava o Júnior Dourado. Aonde? Lá naquela esquina, lá na João 23, pregando com as prostitutas. Nem pregando, ele estava lá com as prostitutas. Ele vai dizer: estava, e eu deixei. Sim, porque assim como eles, você também precisa de Jesus. Pastor Fernando Leite, pastor de uma igreja em Campinas, que eu fiz um curso lá de 15 dias na igreja lá, 3 anos atrás, ele
ele fazia uma caminhada rotineira ali em Campinas, num lugar, e ele disse que nessa caminhada, uma prostituta parou, né? Ela também estava fazendo caminhada, mas todo mundo na região sabia que ela era prostituta. Ela falou: "Eu posso conversar com você?" Ele olhou assim do lado. Não tem ninguém da minha igreja aqui não. Aí sentou com ela no banquinho da praça. Ele disse: "Na hora que eu sentei no banquinho, apareceu um membro da igreja." E ficamos lá conversando. Depois ele marcou com ela no gabinete dele lá na igreja. E aquela mulher que conheceu a Cristo. Aquela mulher conheceu a Cristo. A gente tem que ir atrás de quem carece da graça de Deus. E tudo era motivo para Jesus, para alcançar essas pessoas. Por quê? Ele explica no verso 17, que era a sua missão. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores." Meu querido, a igreja não é para pessoas boas, arrumadinhas, corretinhas, mas para pecadores. Pessoas boas ou que se acham boas e justas não precisam de tratamento, porque elas acham que não precisam. A igreja é para doentes espirituais. A igreja é um lugar para homossexuais, divorciados, pessoas com transtornos, prostitutas, presidiários, médicos, advogados, dona de casa, para eu e você. A igreja é para todos. Todas essas pessoas precisam de um médico que tratará de suas almas, principalmente as que são fragilizadas pela sociedade, enganadas pela religião e trucidadas pelo pecado. Mas você que está aqui nessa noite, você pode pensar assim: eu não sou assim, eu não sou adúltero, não sou prostituta, nem prostituto, eu sou uma pessoa honesta, né, aos meus olhos, eu não sou assim, eu sou uma pessoa respeitada pela sociedade. Mas eu quero chamar a atenção para você para 3 textos. Quero citar 3 textos aqui, onde a Bíblia elenca as pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Diz assim, a primeiro texto, 1 Coríntios 6, verso 9: "Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus?" Aí ele vai dizer: quem são os perversos? "Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos", né, aquelas pessoas apegadas ao dinheiro, "nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus." Romanos 1, verso 28 ao 32. "Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou," está falando dos ímpios, "a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação." Ele vai dizer agora quem é maldoso, quem é ganancioso e quem é depravado: os invejosos, os homicidas, aquelas pessoas que só vivem brigando, rivalidades aí, os briguentos, né? Época de eleição, briguento não vai entrar no reino de Deus. Cheio de engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, olha só, desobedecem. Quem não vai entrar no reino de Deus? Quem desobedece? Aos seus pais. Os insensatos, desleais, sem amor pela família, que não ama a sua esposa, quem trai, implacáveis, quem maltrata, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. É interessante dizer assim, essas pessoas sabem que Deus odeia essas práticas.
Não somente continuam a praticá-las, mas também há provas que olha o que ele diz: não entra no reino de Deus, não é só quem pratica, quem aprova, quem pratica essas coisas. Eu estou nem aí se ele faz o aborto, ela sabe da vida dela. Se é a favor, não vai entrar no reino de Deus, se não se arrepender. Apocalipse 21, verso 8, o último texto aqui. Ele vai, outros tipos de pessoas que não entram no reino, mas os covardes. Gente, tem uma versão antiga que diz assim: os tímidos. Eu era uma pessoa muito introvertida, muito tímida. Quando eu me converti, li esse texto, eu estou perdido. Os tímidos não vão entrar no reino de Deus. Aí eu fui procurar o pastor, ele falou aqui, o texto correto é covarde. No contexto do Apocalipse, é aqueles que diante do sofrimento negam a Cristo. Diante da perseguição, da tribulação, eles negam. Eles são os covardes, os medrosos. Aqueles que preferem manter a reputação, preferem dar vazão à sua carne do que obedecer a Deus. São os covardes, não têm coragem de ser obediente, de seguir a Jesus. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, que vê também os astrólogos, quem vê astrologia, os idólatras e todos os mentirosos. Eu gosto de usar esse texto. Eu lembro que toda vez eu evangelizava algumas pessoas, eu começava pelos 10 mandamentos. Eu lembro que uma vez eu peguei uma pessoa lá em Luiz Correia. Olha o que a Bíblia diz, que quem desonra pai e mãe. Aí eu fui citando o texto dos 10 mandamentos, né? Aí a pessoa disse assim: eu não quebro nenhum desses mandamentos. Aí eu perguntei assim: alguma vez na vida você mentiu para sua mãe? Isso sim. Depois está aqui, você não vai entrar no reino de Deus. Os mentirosos não entram no reino de Deus. Mas observem, 1 Coríntios 6, o verso 11, ele diz assim: assim foram alguns de vocês. Alguns de vocês eram mentirosos, depravados, homossexuais, ladrões, avarentos, desobedientes aos seus pais e mães, implacáveis com suas famílias. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. É isso que Jesus está dizendo. Se você se chegar a Ele, reconhecendo: eu sou um pecador e não tenho direito ao reino de Deus, porque até uma mentirinha já te torna pecador diante do Senhor, transgressor da lei. Uma mentirinha qualquer: mamãe, fulano está na porta, diz que eu não estou. Já está condenado ao inferno, se você não se arrepender. Está fora do reino. Mas se você se arrepender desses pecados, buscar ao Senhor, Ele vai te lavar, te santificar, te justificar e te tornar aceitável a Ele. E você terá o direito de entrar no reino de Deus. Você terá esse direito. Porque em Ezequiel capítulo 34, verso 16, ele diz: a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte vigiarei, apacentá-las-ei com justiça. E em Jeremias 8, 22 ele disse: porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não se acha lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. E essa cura agora está disponível para todo aquele que crê em Cristo Jesus. A graça salvadora de Deus, a cura de Cristo, é para aqueles que se sentem destruídos, derrotados, mal afamados, feridos, abatidos e depressivos. Estas pessoas precisam encontrar alívio também na igreja, precisam encontrar amor e misericórdia, assim como essas pessoas encontravam em Cristo. Quando essas pessoas entrarem aqui, nós não podemos olhar para elas com um olhar de desprezo, de rejeição, mas de amor e graça. Não importa como entrem, não importa quem sejam ou uma fama que tenham. São pessoas que sabem que quando elas vêm, elas sabem que necessitam da graça salvadora do Senhor.
E precisamos mostrar através de nossas palavras e ações que Jesus as ama e quer transformar suas vidas. Igreja não é lugar de pessoas boas e religiosas, mas para os doentes, para os que sabem que são frágeis e pecadoras. São pessoas que sabem que dependem de Deus para seguir na vida. Diante de Jesus, que é o médico que veio nos curar, todos nós somos enfermos, todos nós somos pecadores, porque não há um justo, nenhum sequer. Como alguém já disse, você não foi salvo porque você era o melhor, você foi salvo porque você era o pior. E quando você vai falar do Evangelho para alguém, você não pode falar com arrogância, com orgulho. Porque como disse Spurgeon, pregar o Evangelho para alguém é um mendigo compartilhando com outro mendigo o pão que ele recebeu do Senhor. Só que um encontrou o pão da vida e o outro agora também precisa encontrá-lo. O pastor presbiteriano Ricardo Agreste disse: o propósito principal de Deus, através da igreja, não é criar um grupo de pessoas que propaguem e divulguem suas virtudes pessoais, mas sim as virtudes de Deus em amá-las, perdoá-las e restaurá-las através da obra de Jesus Cristo. Somente pessoas que estão abertas a Jesus é que serão salvas, que se veem pecadoras e reconhecem que precisam ser salvas. A estes o Senhor acolherá. Jesus Cristo é um homem dos outros, é o homem que sempre se preocupou com o outro, é o Cristo dos mal afamados, o Deus que ama pecadores, o médico dos doentes, o Senhor de toda graça e misericórdia. Como disse o teólogo Calbart, Deus é aquele que ama. Enquanto os fariseus desejavam as mortes das pessoas, Jesus deseja dar-lhes vida. Para Jesus, nenhuma pessoa é tão perversa que não possa ser transformada pela graça de Deus. Nós iremos daqui a pouco celebrar a ceia do Senhor. Este é um banquete para todos aqueles que aceitaram o convite de seguir a Jesus Cristo. O que nos faz dignos de participar da ceia não é a nossa bondade ou boas obras, mas o fato de Cristo Jesus ter nos lavado em seu sangue. A ceia é o banquete que celebra a comunhão dos pecadores com Jesus Cristo. Pecadores que confessaram a Cristo e o seguem de todo o coração. Você se acha fraco? Deus te dará forças. Você se acha inútil? Deus te fará inútil para a obra do Senhor. Você se sente excluído? Deus te oferece um lugar à mesa. Mas você precisa confessá-lo. Você precisa segui-lo. Eu gostaria de saber se alguém nesta noite gostaria de, nessa noite, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se você se entende pecador, se você se entende uma pessoa que sabe que precisa da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, quero convidá-lo a que você levante sua mão, se você nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus. Se você quiser, levante sua mão. Não resista à voz do Espírito Santo ao seu coração. Todos nós que estamos aqui dessa igreja já estivemos onde você está. Eu lembro que quando o pastor Edson, lá na Betel, fez o apelo, a minha vida inteira passou em um segundo na minha mente. E eu pensei, e meus amigos, o que eles vão dizer? Vão me chamar de pastor quando eu passar na esquina? O que meus pais vão dizer? Alguém que nessa noite quer entregar sua vida para Jesus, você pode só levantar sua mão. Eu quero orar por você nessa noite. Alguém deseja tomar essa decisão? Levante sua mão, para que a gente possa identificá-lo, orar por você e depois visitá-lo, para esclarecer melhor o que significa isso.
Alguém deseja nessa noite? Levante sua mão se você nessa noite deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Alguém que deseja tomar essa decisão hoje? Pai, te damos graças, ó Deus, pela tua palavra que é fonte de vida, de bênção e de salvação, ó Deus. E nós te rogamos, ó Deus, primeiramente por nós, para que o Senhor nos dê amor, sabedoria e graça, para testemunharmos, ó Deus, àqueles que estão próximos a nós, ó Deus, em nossa família, no nosso ambiente de trabalho, nossas escolas, nos nossos momentos de lazer. Que o Senhor, meu Pai, nos constranja, que o amor de Cristo nos constranja, para que nós possamos aproveitar as oportunidades para alcançar as pessoas para o Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Que possamos ser instrumentos de salvação na vida de muitos, ó Deus. Que possamos olhar para os nossos amigos, para os nossos familiares, com um olhar de graça, e sermos constrangidos, ó Deus, em entender que sem Cristo, aquele meu amigo, aquele meu cônjuge, aquele meu pai, aquele meu filho, aquele meu colega de trabalho, ele não vai entrar no reino de Deus. Tem misericórdia, Deus, de nós, dá-nos graça, e abençoa, Deus, aqueles que estão aqui nessa noite, que eles possam entender que só há cura para o pecado através de Jesus Cristo, e que a única maneira de entrarmos no reino de Deus é confessando a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo para a glória do Senhor. Amém.